Boa noite, colegas. Meu nome é Jeremias Lasti, estudante do Instituto Superior Bilingue de Songo, como já havia mencionado no vídeo anterior. Eu venho cá com um tema muito interessante que é sobre integrais. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque tenho notado alguns colegas no Instituto eles têm dificuldades com esse tipo de matéria, né? Por exemplo, quando nós estávamos a estudar sobre integrais, sobre derivadas, desculpa, quando nós estávamos a estudar sobre derivadas, há colegas que vieram do Instituto, reclamavam que nós ainda não estudamos sobre isso, no Instituto não nos deram, nós estudamos sobre outras coisas, mas sobre isso não chegamos a estudar. Também para os alunos que não fizeram a 12ª, porque eu sei que há professores que não deram essas aulas de integrais, ou não tiveram tempo, ou talvez há professores mesmo que não dão aulas. Então esse vídeo é mais direcionado para esse tipo de aluno, mas também para aqueles alunos que querem entender o básico disso, né? Porque eu aqui apenas vou explicar o básico das integrais, o que eu sei, né? O que eu aprendi na 12ª. Vou transmitir esse conhecimento aqui, porque nós, de acordo com o nosso plano analítico, vamos começar a falar sobre as integrais, né? Então esse aluno essa aula neste caso é mais voltada para os alunos do ISPS, porque eu estou gravando essas aulas de acordo com o plano analítico. Então vamos ver. Aqui nas integral, o que seria uma integral? Vocês já ouviram dizer que não, integral é a inversa da derivada. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, se eu derivar uma função, se eu derivar uma função, eu vou encontrar uma outra função. Vocês sabem disso. Vou derivar essa função aqui em relação a d de essa função sobre d de x. Vou encontrar outra função. Então, o que eu poderia fazer se eu ter essa função para eu encontrar a minha função original que foi derivada para encontrar essa função? O que eu posso fazer? É aí onde eu vou utilizar a integral, a integração. A integral, eu vou integrar essa função para encontrar a função que foi derivada. Para se encontrar essa função aqui. A ver, né? A minha função que foi derivada. Então, eu vou integrar essa função para encontrar a minha função original que foi derivada. Para encontrar essa função aqui. Estão a ver, né? O raciocínio é esse aí. O raciocínio é mesmo esse. Eu vou ter que integrar essa função para poder encontrar essa função aqui que foi derivada. É por isso que se diz que a integral é a inversa da derivada, a derivada é a inversa da integral. Então vamos ver. Nós podemos encontrar dois tipos de integrais: as integrais indefinidas e a integral definida. O que seria uma integral indefinida? Uma integral indefinida seria uma integral onde nós não temos os limites de integração, ou seja, a integral não está definida num certo intervalo de espaço, neste caso, né? Num certo intervalo de pontos, enquanto que a integral definida seria se nós tivermos os limites de integração, ou seja, a integral está definida num certo intervalo de espaço, neste caso, né? Por exemplo, nós já começamos a estudar sobre, na física aplicada, já começamos a estudar sobre integrais. Nós podemos ver que quando nós queremos calcular, por exemplo, o espaço, ou quando nós queremos integrar o espaço, eles nos dão os certos pontos, né? Podem nos dar o tempo, né? O tempo onde o espaço está definido, o tempo inicial, o tempo final. Então significa que a integral ela está definida naquele certo intervalo de tempo, né? Então é isso aí, o raciocínio é esse, né? O raciocínio é esse. Então vamos ver. Aqui, vamos dar exemplo. Aqui nós temos a integral, ela é representada por esse símbolo aqui. Esse símbolo parece uma cobra, né? Parece uma cobra. A integral ela é representada por esse símbolo. Então aqui tem um exemplo de uma integral indefinida. Então, aqui vocês podem ver que aqui estou a integrar a minha função de f de x, d de x. O d de x significa que eu estou a integrar essa função em relação ao x. É por isso que sempre, se eu for a escrever a minha função, esse símbolo, a minha função vezes d de x, o d de x, ele está a mostrar a variável que eu estou a derivar. Isso vai ser igual a f de x mais c. Vocês estão a ver aqui que eu integrei a função para encontrar a função original que foi derivada para encontrar essa função aqui. Estão a ver, né? Mais uma constante c. Por que eu aqui coloquei uma constante c? Então vamos perceber. Por exemplo, né?
se eu derivar x ao quadrado mais 2. Estão a ver? Então, aqui se eu derivar, vou ter 2x. Então, aqui 2x, né? 2x. Derivada de 2 é 0. Derivada de uma constante igual a 0. Estão a ver, né? Então, eu podia derivar o mesmo 2x mais 5, que seria igual sempre a 2x. Ou seja, podia ser x ao quadrado mais 1000, x ao quadrado mais 500. Sempre eu teria 2x. Por quê? Porque o 500 é uma constante. Seria 1000, 2000, é uma constante. Não vem acompanhado de uma variável. Estão a perceber, né? E por isso que a derivada de uma constante é sempre igual a zero. E por isso que aqui nós vamos ter que acrescentar uma constante C. Porque nós não conhecemos qual é esse valor. Pode ser 100, mas nós não conhecemos. E por isso que nós sempre fomos a integrar para encontrar, neste caso, a função. Nós dois não vamos saber se é 2, se é 5. É por isso que nós sempre acrescentamos sempre uma constante C. Aqui é nas integrais indefinidas. Vamos ver agora nas integrais definidas. Nas integrais definidas, nós vamos ter os limites de integração, onde o b ele sempre é maior, em relação ao a. E por isso que se diz que aqui é limite superior, aqui se diz limite inferior. Estão a ver, né? Eu vou integrar a minha função d de x, vou integrar em relação ao x e vou encontrar a minha função original que foi derivada para encontrar essa função aqui nos limites de b e a. Estão a ver, né? Então, nos limites de b e a, significa que aqui quando eu ter f de x nos limites de b e a, significa que na minha variável vou ter que trocar com esses limites aqui. Vou ficar com f, no lugar da variável, vou colocar o b. Menos f de a. Aqui, que é o meu limite inferior. Então, vou colocar f de a. Aqui vou encontrar minha função, neste caso. Aqui seria já nas integrais definidas. Mas nós aqui vamos trabalhar mais com as integrais indefinidas, porque de acordo com o plano, nós primeiro vamos falar sobre as integrais indefinidas. Então, aqui nas integrais, nós vamos ter que conhecer duas propriedades importantes. Essas propriedades vocês devem conhecer. São a base das integrais. Sem vocês conhecerem essas propriedades, vocês não vão andar. Conheçam as propriedades. Então, se eu tiver uma função integral de uma função u elevado a n d de u, o u ele mostra que eu estou a integrar em relação ao u aqui, neste caso, d de u, o u estou a integrar em relação ao u. Vocês estão a ver que aqui é um expoente. Então, isso vai ser igual a minha função. No expoente, vou ter que acrescentar mais uma unidade. Então, se eu tiver, posso ter 2, né? Aqui vou ter 2. 2 mais 1. Sempre vou ter que acrescentar uma unidade. E isso que está no expoente vai ter que dividir a função. Vamos ver? Vai ter que vir aqui embaixo no denominador a dividir mais uma constante C. Você já sabe por que é uma constante C. Já expliquei aqui porque nós sempre acrescentamos uma constante C. Já expliquei. Onde o meu n vai ter que ser diferente de menos 1. Por que o meu n é diferente de menos 1? Porque se eu tiver menos 1 aqui, vai ser menos 1 mais 1, que vai ser igual a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. O que seria uma violação da matemática, né? Seria uma violação. E por isso sempre o meu n vai ter que ser diferente de menos 1. Então aqui temos outra propriedade. Integral de d de x sempre é igual a x mais uma constante c. Por que é que integral de d de x é igual a x? Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver. Integral de x elevado a 0 d de x. Então, eu escrever integral de x elevado a 0 d de x é a mesma coisa que escrever integral de d de x. Vocês concordam, não?
é a mesma coisa eu escrever integral d de x. Por que aqui? Porque todo número elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. De acordo com a minha propriedade, de acordo com a minha propriedade aqui, de acordo com a minha propriedade, o meu zero vai ser o meu n. Olha aqui, esse zero aqui vai ser o meu n aqui. O que diz? Vou ter que escrever o x, que poderia ser, neste caso, de acordo com a propriedade desse u, vai ser x 0 mais 1. Estão a ver, né? Estão a ver, né? 0 mais 1. De acordo com a minha propriedade. De acordo com a minha propriedade. 0 mais 1. 0 mais 1. Sobre 0 mais 1. Estão a ver aqui? Tudo que adicionei no expoente, vou ter que vir escrever no denominador. Mais uma constante C. Vocês concordam que 0 mais 1 é igual a 1? X elevado a 0 mais 1 é igual a 1. Um número elevado a 1 é o próprio número. Aqui no denominador seria 0 mais 1, seria 1. Um número dividido por 1 é o próprio número. Então aqui onde nós teríamos o nosso x mais c. É por isso que se diz que integral de d de x sempre é igual a x. Tá bom. Tá complicado, né? Mas não, tá simples. Vamos ver. Aqui nós temos a integral de a x elevado a n, d de x. Estão a ver? Aqui eu estou a integrar em relação ao x, não em relação ao a. Estão a ver, né? Eu aqui estou a integrar sim, mas estou a integrar em relação ao x, não em relação a. Se aqui tivesse uma variável a, isso ia mostrar que eu estou a integrar em relação a, não ao x. Mas como aqui é d de x, significa que eu estou a integrar em relação ao x. Então como a, eu não estou a integrar em relação ao a, aqui a é a minha constante. Então ela vai ter que passar fora da integral. Foi isso que aconteceu aqui. Passou fora da integral e vou integrar o que é a minha variável, neste caso, como d de x. Então isso vai ficar assim. X, de acordo com essa propriedade aqui, que eu vos mostrei aqui, vou ter x elevado a n mais 1, tudo o que eu somei no expoente, vou ter que reescrever no denominador. Então, a constante vai multiplicar tudo isso aqui. Ok. Mas vamos tentar entender na prática. Eu acho que na prática, vamos entender, né, de uma vez por todas. Por exemplo, me pede a integral de x ao quadrado d de x. Então isso vai ser igual. Eu disse que, de acordo com essa propriedade, vou escrever x 2. Então, eu disse, vamos imaginar que o 2, aqui o 2, muitos colegas, às vezes na matemática têm dificuldade de interpretar as fórmulas, né? Por isso estou a explicar desse jeito. Imagine que o u, neste caso aqui, é o meu x. E o n é o meu 2. A minha propriedade diz o quê? Que o meu n, vou ter que acrescentar mais uma unidade. E aqui eu vou fazer 2 mais 1. 2 mais 1. Sobre isso que está no expoente do x, vai ter que vir a dividir o x. Vai ficar sobre 2 mais 1. Mais uma constante c. Estão a ver? Muito simples, né? Estão a ver? É muito simples. Vai ser igual a o quê? A x ao cubo sobre 3. Estão a ver? Mais uma constante c. Isso aqui é uma integral muito básica. Não é uma integral muito básica. Tá bom. Mas como comprovar que isso está certo? Vamos derivar. Por quê? Porque eu acabei de dizer que a integral é a inversa da derivada. Vamos integrar o x ao cubo sobre 3 mais c. O c podia ser um número, né? Então, aqui, derivada disso, vamos derivar. Aqui vai ser 3 x ao quadrado sobre 3.
Concordam comigo? Aqui vou baixar esse 3, vou reduzir uma unidade, vai ficar 2 sobre 3. E esse 3 aqui. Aqui posso cortar, aqui a derivada de uma constante que eu sei sempre vai ser igual a 0. Né? Aqui posso cortar esse 3 com esse 3, como estão a dividir, vou ter x ao quadrado. Então sim, essa é a minha integral. É a minha integral. A função que foi derivada para encontrar essa aqui. Então eu integrei para encontrar de novo a função que foi derivada. Vamos ver, é muito simples nem entender integrar. Isso aqui são integrais básicas. Bom, eu ainda não sou... Vocês poderão ver que houve muitas interrupções no vídeo, do jeito de explicar. Ainda estou a iniciar. Ainda também estou a conversar com pessoas experientes para poder me auxiliar como gravar vídeos com mais qualidade, porque são meus primeiros vídeos. E por isso estou a explicar desse jeito, a explicar de um jeito muito desorganizado. Mas eu prometo nos próximos vídeos eu ser uma pessoa mais organizada, ser uma pessoa que vai fazer as coisas mais direitos, porque eu sei que não foi uma explicação, mas a única coisa que eu quero é que vocês peguem a ideia, né? Peguem a ideia e tentem exercitar isso aí. Prometo que nos meus próximos vídeos vou tentar melhorar a qualidade do vídeo, do jeito que eu explico, do jeito que eu na minha fala. Muitos colegas hoje na escola, no instituto neste caso, me falaram isso aí, que tenho que melhorar na minha fala, tenho que processar antes de falar, e é isso que eu quero, né? Ser criticado para poder melhorar, para trazer bons conteúdos, né? Nos próximos vídeos. Então aqui, gente, temos um pouco de base do que seria uma integral, neste caso. Se vocês gostaram do vídeo, podem deixar vossos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, estou a pedir deixar o vosso like, se inscrever no canal. E estou a pedir para me entender, né? Para me entender que é o meu início, estou a iniciar. Sempre iniciantes são assim mesmo. Uma criança não aprendeu a pedalar a bicicleta da primeira conseguiu pedalar bem, né? Sempre houve falhas, é o meu caso. Mas ao longo do tempo vou melhorar. Muito obrigado e até a próxima.